Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Como vocês bem sabem, todos os dias na parte da manhã estaremos aqui trazendo um devocional da parte de Deus. E hoje, pela parte da manhã, quando eu vim fazer esse devocional, eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu traga para este povo? E o Senhor falou ao meu coração: filho, hoje nós provocaremos a fé. Hoje nós vamos provocar a fé que tem dentro das pessoas. Por muitas vezes nós falamos que tem fé e por muitas vezes não botamos essa fé em ação. Por muitas vezes falamos que confiamos e não botamos essa confiança no Senhor. E hoje eu te convido a provocar esta fé. Hoje o Senhor está te convidando, hoje o Senhor vai te colocar em situações para provocar essa fé que tem dentro de você. E eu quero trazer uma palavra em cima disso. A palavra de Deus vai nos falar no livro de Mateus, capítulo 14, assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Respondeu ele: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Eita glória. É que interessante que agora Jesus manda os discípulos entrarem no barco. Logo em seguida, Jesus insistiu para que aqueles discípulos entrassem no barco. Os discípulos queriam ficar perto de Jesus e Jesus falou: não, agora vocês vão. Vocês entram no barco e vão para o outro lado. Então os discípulos entram no barco e vão para o outro lado. Só que Jesus era todo um plano de Jesus ali. Jesus já tinha tudo arquitetado. Eita glória. Eu quero te dizer algo. Jesus já tem tudo arquitetado na tua vida. Toda situação que tu entrar é porque Jesus está permitindo que você entre. O próprio Deus está permitindo que você entre. E então, esses discípulos vão para o outro lado e ficam um pouco distante. Aí Jesus chega: agora é a hora. Agora eu irei até eles. Só que o que é interessante, a palavra de Deus vai falar que fustigados pelas ondas do mar, porque o vento soprava contra eles. Ali chegou uma situação que o vento já batia forte. E eles já estavam pensando: cadê meu Deus? Cadê o Senhor? Cadê Jesus? Será que Jesus vem? Será que Jesus não vem? Só que então, agora Jesus vem sobre as águas. E agora Jesus vem andando sobre as águas até a direção deles. Percebe bem que Jesus coloca eles na situação e espera a hora certa de chegar. Eu não sei qual a situação que tu está passando na tua vida, mas eu quero já te falar algo nesta manhã. Jesus te permitiu chegar nessa situação e Ele sabe a hora certa. Ele sabe a hora certa de te tirar dessa situação. Então Jesus vai até eles sobre as águas andando. Então eles veem aquele homem vindo sobre as águas e se assusta, se apavora. Meu Deus, o que é isso? Que é um fantasma? E Jesus: não sou um fantasma, sou eu, sou o Senhor, sou eu, Jesus. Então Pedro diz: corajoso, homem de fé. Então Pedro diz: Senhor, se é tu, se é o Senhor, que eu vá até o Senhor. E Jesus diz: então vem até mim. Então Pedro começa a andar sobre as águas, só que Pedro esquece de olhar para o Senhor. Pedro por um momento colocou a confiança no Senhor e por outro momento ele olhou para a situação. Olhou para o seu redor, olhou para o que estava ao seu lado, olhou para a tempestade, olhou para o tamanho do mar, para o tamanho da tempestade, dos ventos que batiam. E então ele começa a afundar. E Jesus imediatamente diz: homem. Então Jesus imediatamente estende a mão, o ajuda, o levanta, o ergue e diz: homem de pequena fé. E eu me perguntando para o Senhor: Senhor, por que o Senhor falou isso para Pedro, homem de pequena fé? Porque quem tinha mais fé?
Pedro ou os que ficaram no barco? Muitas pessoas conhecem Jesus, caminham com Jesus, fala com Jesus, fala com o próprio Deus, fala com Deus, tem intimidade com o Senhor e não tem coragem de caminhar, não tem coragem de ir ter com o Senhor, não tem coragem de chegar a uma situação e provar que você tem fé no Senhor. Provar que você tem fé no Senhor é como aqueles discípulos que estavam dentro do barco. Mas hoje Deus fala com um aqui. O Senhor fala com um que tem coragem. Com um que tem coragem de, mesmo estando no meio dessa situação, de ir até o Senhor. De falar, Senhor, eu sei que eu estou no meio dessa tempestade. Eu sei que eu estou no meio dessa situação, mas hoje eu vou provocar fé. Hoje eu vou tirar fé da onde não tem. Hoje eu vou provar para o Senhor e para mim mesmo que minha fé é grande. Então Jesus diz, Pedro, por que duvidastes, homem de pequena fé? Jesus não estava chamando a atenção dele, não. Jesus não estava falando, você não tem fé, não. Porque a palavra de Deus é clara. Se tu tem fé do tamanho de um grão de mostarda, tu pode dizer para estes montes, saia daqui e vai para lá. Olha só que interessante, Jesus estava falando para ele, Pedro, mesmo com essa tua pequena fé tu veio. Pedro, mesmo com essa pequena fé tua, tu veio até mim. Mesmo com pouca fé, é o que Jesus precisa. É que tu somente crê. É que tu somente tenha fé que vai acontecer. Que tu somente crê. E a palavra de Deus vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Olha só que interessante, a fé é o firme fundamento. O fundamento é o alicerce. O fundamento é a base. O fundamento é aquele que levanta a casa, que ergue a qualquer construção. E eu quero te falar hoje, se a tua fé é o teu fundamento, é o teu firmamento, então tu tem tudo. Pode ser pequena, mas é o firme fundamento. Tem que ter a pequena fé. Tem que ter pelo menos um pouco de fé. E hoje eu te chamo. Hoje o próprio Jesus te chama para tu tirar essa fé que tem dentro de tu, provar essa fé que tem dentro de tu. Provar que dentro de tu tem uma fé do tamanho do grão de mostarda que pode mover montanhas. E eu quero fazer uma oração juntamente a você. E eu quero te dizer algo. Já deixa, comenta aqui, eu creio. Eu creio, comenta aqui, eu creio. E durante esses 3 dias, você vai orar em cima desse teu pedido. Na sexta, sábado e domingo, você vai orar em cima desse teu pedido. E tu vai entender que não foi a minha oração, mas foi a tua fé. Foi a tua fé que gerou algo no mundo espiritual. Foi a tua fé que gerou algo no mundo espiritual e o Senhor vai te entregar. E o Senhor vai te entregar aquilo que tu espera, aquilo que tu pede. Senhor, meu Pai, meu Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Dono do Altíssimo. Papai, agora eu peço para o Senhor, papai, que o Senhor venha provocar a fé dentro dos nossos corações. Papai, que o Senhor venha nos colocar em situações, papai, para que a gente vir provar para nós mesmos que nossa fé é grande, papai. Papai, que nossa fé, papai, mesmo sendo do tamanho do grão de mostarda, papai, pode gerar algo muito grandioso no mundo espiritual. Papai, papai, que pessoas que estão aqui, papai, pedindo algo, papai, uma situação, papai. Papai, para que o Senhor resolva uma situação, papai, que o Senhor venha responder, papai, mediante a fé dele, mediante a fé desta pessoa. Papai, durante esses 3 dias, papai, o Senhor, papai, vai entregar mistérios para pessoas aqui. Papai, o telefone vai tocar, papai. Papai, aqueles que precisam de uma porta de emprego, papai, vão pedir, papai, mas mediante a fé deles, papai, essa porta vai ser aberta. Papai, tem muita gente aqui, papai, que está passando por problema de saúde, papai, que vai ver este vídeo. Papai, mediante a fé dele, papai, mediante a fé dele, papai, eu creio, papai, que o Senhor vai responder, papai. Papai, que o Senhor venha responder durante esses 3 dias, papai. E eu creio que haverá testemunhos. Aqueles que tiver fé vai se cumprir e haverá testemunho. E eu deixo esta palavra para o dia de hoje. Tenha um ótimo dia, graça e paz a todos.